Vamos estar louvando ao nosso Deus. Que Ele ache em nós verdadeiros adoradores para honrá-lo e glorificá-lo com as nossas vidas. Amém. Amém. Vamos cantar juntos. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Vamos repetir, igreja amada. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim. Em todo e tem verdadeiros adoradores. Na Bahia tem, em todos os lugares, porque Deus nos chamou, porque Deus nos escolheu para honrá-lo e glorificá-lo para sempre. Ache em mim um verdadeiro adorador para a tua honra e tua glória, Deus. Obrigada.
recebe os louvores, recebe a adoração, porque são teus, somente teus, Jesus. Amém. Essa canção que a gente vai entoar agora, ela fala muito ao meu coração. Em momentos bem difíceis que vivi, ela me fez companhia. E nessas horas difíceis, ela me fez refletir que Deus é Deus, não importa as circunstâncias. Independente do sim ou do não dele, Ele continuará sendo Deus. E eu pedi a Deus para que Ele me fizesse entender isso e aceitar o seu querer em minha vida. E me fazer feliz por estar se cumprindo o querer dele em minha vida. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E haja o que houver, a resposta é sua, Deus. Sempre será Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
nossas vidas. Amém. Feche seus olhos onde você estiver agora. Vamos fazer uma oração. Porque não adianta dizer que é igreja se não for para ser instrumento de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Peça com força. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor.
esse momento para pedir a Deus para que você seja instrumento nas mãos dele. Aí em Itobi, aí em São Paulo, onde quer que você esteja, dentro de sua casa, no seu trabalho, em todo lugar que você pisar, você vai ser luz, você vai ser sal, você vai ser ponte, ser farol. E usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Que Deus te use tremendamente para a honra e glória dele. Amém. Oh, Jesus, não existe lugar melhor para estar. A tua presença, meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Aos teus pés, Jesus, um lugar melhor, Deus. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.
Meus queridos irmãos, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Aniversário da Igreja Presbiteriana em Itobi. Nesse instante, eu, pastor Alexandre, tenho o privilégio de ser o mensageiro aqui nesta manhã de domingo. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1. Farei a leitura dos versículos 1 a 10, onde nós vamos aprender sobre a eleição, que é a certeza da missão. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Deus nos dê graça e bom êxito no entendimento, tanto na exposição como no entendimento da sua palavra. Nós temos aqui um cenário muito empolgante e muito inspirador. A igreja de Tessalônica era uma igreja próspera. Era uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Era uma igreja que evangelizava. Era uma igreja que vivia o que pregava. Paulo escreve àqueles irmãos, juntamente com Silvano e Timóteo. Eles estavam em Corinto no momento em que escrevem essa carta aos Tessalonicenses. Silvano é o mesmo Silas que nós vemos mencionado, companheiro de Paulo em tantas outras viagens. Paulo, Silvano ou Silas, e Timóteo foram companheiros durante muitas das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aqui eles plantaram a igreja de Tessalônica na segunda viagem missionária. Silvano é o nome latino de Silas. Silas é o nome grego do mesmo irmão, companheiro e cooperador do apóstolo Paulo. Pois bem, eles estavam em Corinto e ele escreve agora a igreja dos Tessalonicenses. É uma igreja próspera, como eu disse, uma igreja muito abençoada, uma igreja que vivia e pregava o que vivia. Mas nessa comunidade também haviam certos problemas, como não é a exclusividade das nossas igrejas hoje em dia. É claro que haviam problemas que precisavam ser tratados. Por conta disso, o apóstolo escreve para aqueles irmãos daquela comunidade. E aqui nós vamos ver que Paulo ele estava profundamente preocupado com os rumos que tomaria aquela igreja ali em Tessalônica. Paulo inicialmente não queria ir para a Europa quando plantou a igreja de Tessalônica, ele queria ir para a Ásia.
Mas o Espírito Santo de Deus frustrou os planos do apóstolo e o levou em direção à Europa. E um local estratégico. Tessalônica é a capital da Macedônia. E em volta ali existem várias outras cidades, de onde partiu o evangelho de Tessalônica para alcançar essas comunidades ali circunvizinhas. O Espírito Santo de Deus foi preciso, foi estratégico e frustra os planos daquele grupo de missionários de ir para uma outra região, um outro continente, e fala: não, vocês vão ficar aqui. É aqui que vocês vão fazer a missão. É aqui que eu quero resgatar o meu povo, os eleitos. Muitas pessoas pensam que a eleição pode ser um obstáculo para a missão. O hipercalvinismo, que é um extremo do calvinismo, parte do pressuposto de que se Deus já elegeu o seu povo, e é Ele quem traz o seu povo, mediante a pregação da palavra, não tem necessidade de fazer missões, basta pregar a palavra nas igrejas, orar, ter uma vida devocional, e Deus há de acrescentar as pessoas que vão sendo salvas. Isso é uma visão e uma interpretação errada do Evangelho, porque não é o que nós aprendemos aqui com a Bíblia. O que Paulo está nos mostrando aqui na carta aos Tessalonicenses é algo muito diferente. O que nós vemos aqui é que mesmo em meio à perseguição, o Evangelho cresceu poderosamente naquela região. Aliás, na história do cristianismo, todas as vezes que a igreja é duramente perseguida, é quando o Evangelho mais cresce, aonde ele mais ganha força. Esses irmãos eram irmãos abençoados, mas que enfrentavam lutas. Eles enfrentavam dificuldades, com toda certeza. Paulo havia sido expulso de Tessalônica, depois de ter plantado a igreja. Mas o curioso disso tudo é que, mesmo tendo sido expulso de lá, a forma como Tessalônica surgiu foi surpreendente, porque ele não gastou 3 anos, 2 anos, 4 anos para que nascesse uma igreja, para que pessoas se convertessem. Neste caso, foi totalmente diferente do que se havia imaginado. Paulo levou apenas 3 semanas para que nascesse a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ele estava no centro da vontade do Espírito Santo de Deus. Porque ele obedeceu à voz e à direção do Espírito Santo de Deus. Ele pregou apenas 3 finais de semana na sinagoga e pessoas se converteram. E a igreja nasce. E aquela comunidade nasce fervorosa, apaixonada e cheia do poder de Deus para pregar o Evangelho. Eles acreditavam tanto, mas tanto naquilo que era pregado e que Paulo havia passado para eles, que eles chegam a cometer alguns exageros nessa sua crença. Um dos exageros é a preguiça que estava surgindo no meio daqueles irmãos. Sim, aqueles irmãos estavam tão ansiosos, tão esperançosos na segunda vinda do Senhor Jesus, que eles achavam que não precisavam mais trabalhar. Não todos, mas alguns começaram a não querer trabalhar, a não querer exercer suas funções normais do dia a dia, porque estavam esperando a vinda de Jesus. Para que trabalhar? Cristo vai vir, acabou os problemas, não precisa pagar conta, Jesus está vindo. Então, entendimentos um pouco errôneos, ou bastante errôneos, da segunda vinda de Cristo, que Paulo precisava tratar com eles. E por conta disso, outros problemas acabaram surgindo ali também. Confusão com relação à vida após a morte, como isso aconteceria de fato. Questões de desobediência às autoridades, porque eles já entendiam e se viam como uma nação que não pertence a esse mundo. Então, muitos deles tinham dificuldade em obedecer às leis civis da sua nação, de onde estavam. Então, eles não queriam obedecer às autoridades, somente às autoridades eclesiásticas. Então, Paulo também precisava tratar isso, para que eles não dessem um mau testemunho. O testemunho deles era lindo, então não tinha necessidade de manchar isso. Havia também certa oposição a Paulo, um pouco de divisões, como em toda igreja, infelizmente nós vemos também. Mas era uma igreja de eleitos de Deus. E como assim você pode saber que eles eram uma igreja de eleitos de Deus? Era uma igreja de eleitos de Deus porque existem características que nós podemos observar, não só podemos como devemos observar na vida das pessoas, a começar em nós, que são marcas
da eleição dessas pessoas, desses cristãos. A igreja de Tessalônica era uma igreja missional e missionária. O termo missional foi criado recentemente. E ele nada mais é do que uma nomenclatura para classificar a ação da igreja, a ação missionária da igreja, só que no seu local onde está inserida. Ou seja, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Igreja missional, entenda, não como a instituição em si. Não se limita a isso, mas é mais abrangente. A igreja missional, de fato, são os membros da igreja sendo referencial cristão, vivendo aquilo que pregam no dia a dia. É ser missionário no trabalho, na escola, é ser missionário na rua com os vizinhos, convivendo com os vizinhos, sendo bom de convívio e testemunhando de Jesus a todas as pessoas. Não se vendendo e não negociando seus valores cristãos por nada. A igreja missionária é a ideia que nós temos de que a Bíblia coloca para nós. São aqueles que vão, são aqueles que caminham, são aqueles que andam, aqueles que vão a outros lugares pregar o Evangelho. Paulo, ele sabia que aqueles irmãos eram uma comunidade de eleitos. E Paulo entende que eles foram chamados por Deus. Romanos 8,33 diz: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele sabia que os frutos que haviam naquela igreja é justamente porque eles eram eleitos de Deus, porque Deus é quem os justifica. Do contrário, não haveria tantos frutos assim de arrependimento. Nós vemos que as marcas da eleição, elas não só podem ser observadas, como existe orientação bíblica para que se procure confirmar a vossa eleição. 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição. A vocação eficaz e a eleição. A eleição é um dos elementos da predestinação. E é uma doutrina tão odiada por alguns cristãos, mas é uma doutrina bíblica. E ela é odiada por quê? Por causa daquela intenção que o ser humano tem de ter mérito naquilo que faz, naquilo que conquista. Então, uma pessoa que aceita a Cristo, que foi convertida, quando ela vai pregar para outras pessoas, ela se sente bem com o mérito vindo para ela. Você trouxe tantas pessoas a Cristo. Não. É Deus quem traz as pessoas a Cristo. Eu sou apenas um instrumento nas mãos dele, mas é Deus quem traz. Então, a eleição, ela precisa ser confirmada para nós e também para toda a sociedade. E o texto de Pedro diz com diligência, ou seja, com determinação, com aplicação, com afinco. É importantíssimo nós verificarmos estes frutos, essas marcas da eleição, e confirmando isso na nossa vida, nós teremos um desempenho muito mais confiante na pregação, na propagação do Evangelho. Traz um conforto muito maior ao nosso coração. Conforto, não acomodação. Como é possível nós observarmos essas marcas da eleição? Quais seriam essas marcas da eleição? Vejamos 3 delas. A primeira é a maturidade espiritual. Versículos 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, versículo 4, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A eleição pode ser observada em meio à maturidade espiritual da pessoa. A maturidade espiritual da pessoa ela se divide, digamos assim, é constituída por 3 atitudes espirituais: operosidade da vossa fé, abnegação do amor e confiança, firmeza na esperança em Jesus Cristo. A operosidade da fé. Aqueles irmãos viviam a fé de fato, não era só discurso. Eles pregavam e eles faziam.
operosidade da fé é uma fé ativa. É ortopraxia aliada à ortodoxia, ao discurso. Tiago parece estar contradizendo Paulo quando ele diz que a fé sem obras é morta. Mas não é isso que ele diz. Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que Tiago está dizendo quando ele fala que a fé sem obras é morta, pode ser muito bem entendido no mesmo capítulo 3 de Tiago. Eu citei aqui o versículo 26, que a fé sem obras é morta. Mas se você olhar o 22, vai dizer que como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O que Tiago está dizendo no versículo 26, concluindo, é que se não há boas obras, é porque nunca houve fé em Jesus Cristo. Percebem? Para que haja boas obras, é necessário haver fé. Se não tem boas obras, provavelmente nunca houve fé em Jesus, nunca houve salvação, nunca houve conversão na vida dessas pessoas. Na vida desses irmãos aqui de Tessalônica era diferente. Paulo olhava e ele via conversão. Paulo olhava para eles e ele via boas obras, fruto da sua fé em Jesus Cristo. E aí nós vemos a segunda atividade ou atitude espiritual que caracteriza a maturidade do eleito de Deus. A abnegação do amor, um amor que é altruísta, um amor que se doa, um amor que pensa no outro, um amor empático, um amor que não é egoísta, que não quer tudo para si, mas que quer se doar para o outro, pelo outro e por amor de Jesus Cristo. Esse amor tão grande, tão maravilhoso, com piedade, com compaixão, com misericórdia, semelhante ao que nós vemos lá em 1 Coríntios 13. Semelhante não, é o mesmo amor. É o amor de Deus pelo Filho. É o amor de Deus por nós. E nós, cheios deste amor tão grande que Cristo nos transmite, nós temos a necessidade de passar isso adiante. Esse amor que sofre para que o outro seja feliz e satisfeito. Sofrer em favor de outros. Então, do amor procedem todos os demais dons espirituais. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo supera. Então, a abnegação do amor é outra característica de maturidade cristã. Terceira atitude espiritual é a firmeza na esperança de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e de que Ele voltará para buscar a sua amada igreja. Então, maturidade espiritual é a primeira marca de um eleito de Deus. A Bíblia nos diz que nós seremos co-herdeiros de Cristo, que nós reinaremos com Ele na eternidade. E esses irmãos criam nisso. E nós, Igreja de Jesus, hoje, Igreja em Itobi, precisamos crer nisso. Precisamos crer que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Precisamos fazer boas obras para agradar a Deus. Precisamos sim de um amor abnegado. Precisamos sofrer o dano muitas vezes para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o Evangelho seja transmitido. A segunda marca que nós vemos nesses irmãos, nos eleitos de Deus, da sua eleição, que confirma a sua eleição, é o acolhimento da palavra de Deus. Versículo de número 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo usa a expressão nosso evangelho. Ele coloca todos os irmãos de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, no mesmo barco que ele. Eu sei que o nosso evangelho, o que eu e os meus cooperadores aqui vivemos, é o mesmo que vocês vivem, porque é o mesmo que nós ensinamos para vocês, com palavras, mas com atitudes, porque o versículo também externa para nós que eles imitavam o exemplo de Paulo, de Silas e de Timóteo. É o Evangelho fazendo transformação
como um todo, não somente mente e coração, mas quando se muda mente e coração, automaticamente tudo à nossa volta é transformado também. O exterior vai mostrar aquilo que está no interior. O eleito acolhe a palavra de Deus. Prova de que eles acolheram a palavra de Deus está no capítulo 2, versículo de número 13, onde Paulo escreve assim: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós. Certeza de que o Evangelho transformou a vida daquela igreja, de que o Evangelho transformava a vida de todos que se relacionavam com aqueles irmãos. É viver o Evangelho na prática, não somente da boca para fora. É não só falar que é crente, mas é ser reconhecido como crente por causa da minha e da sua e da nossa conduta. É disso que está falando essa marca da eleição. Acolher o Evangelho não é somente dar atenção e saber e conhecer de ler, de ouvir as pregações. Está falando de acolher na vida, na prática, de adotar o estilo de vida proposto pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então essa é a segunda marca do acolhimento da palavra de Deus. É aquela palavra que produz transformação na vida da pessoa, que produz um novo olhar, uma nova ótica em relação ao mundo e às outras pessoas e a tudo que está à nossa volta. Nós vemos também que ele fala de convicção, certeza daquilo que se crê. Certeza que o Evangelho é o poder de Deus. E essa certeza vem no poder do Espírito Santo, mencionado aqui. É o Espírito que ilumina a minha e a sua mente. É o Espírito que está dando agora entendimento a vocês da palavra que está sendo exposta. É o Espírito que está iluminando a minha mente para expor a palavra de Deus. Paulo agora mostra para nós a terceira marca dos eleitos de Deus. Versículo de número 7. Diz assim: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. A terceira marca dos eleitos de Deus ou da eleição é a mudança de vida. É a transformação na prática, é a mudança de atitude, é a mudança do local que eu frequentava antes, sem me incomodar com o testemunho que estava dando ou com a mensagem que eu estou passando para as pessoas, mas agora eu penso duas vezes, eu sei que aquilo não é local para eu estar, a menos que eu esteja pregando o Evangelho, a palavra de Deus. É saber conduzir as conversas com as pessoas, respeitando o diferente, respeitando as opiniões contrárias. Versículo de número 7 diz que eles se tornaram modelo para todos os crentes de toda a Macedônia e Acaia. Não se limita à igreja que tem as marcas da eleição, a igreja que é formada, em sua grande maioria, por eleitos de Deus. Ela é necessariamente uma igreja missionária. Ela vai influenciar tudo à sua volta. Ela não vai guardar só para si, ela quer passar adiante. Ela entende a sua missão, de que os eleitos de Deus são do conhecimento de Deus e do Espírito Santo, não do nosso. Logo, devemos obedecer o ID de Jesus Cristo, pregar o Evangelho a toda criatura e ser e fazer discípulos de todas as nações. Recebemos poder para sermos testemunhas de Cristo por todo este mundo. Não sabemos quem são os eleitos, mas devemos pregar, porque os eleitos serão manifestos no poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja formada de eleitos é necessariamente uma igreja madura, uma igreja que acolheu a palavra de Deus, que acolhe o Evangelho, e uma igreja que muda de vida.
Uma igreja com uma vida diferente, com uma vida de santidade, com uma vida que glorifica a Deus, uma vida que chama a atenção para o Evangelho, que espelha Jesus Cristo. É uma igreja que exala o bom perfume de Jesus Cristo. Aqueles irmãos tinham essas marcas. Versículo de número 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, versículo 9, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos converterdes a Deus, para servirdes a Deus vivo e verdadeiro. A conversão daqueles irmãos era notória. A mudança de vida, do estilo de vida deles, era notória. E eles aprenderam isso com os missionários, com o apóstolo Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo. Eles viviam isso agora. Em Tessalônica havia grande idolatria. E esses irmãos deixaram seus ídolos pagãos, gregos de lado. Havia adoração a Zeus, havia o templo de Zeus que era próximo dali. Muitos dos irmãos da igreja de Tessalônica já adoraram a Zeus em outras épocas. Agora eles romperam com Zeus e com todos os outros deuses pagãos. Agora eles são de Jesus Cristo e eles professam isso a alto e bom som para que todos possam ouvir. Isso é marca de eleição. Não ter vergonha do Evangelho, não ter vergonha de ser diferente, não ter vergonha de romper com as tradições pagãs desta terra. Esses irmãos recebiam bom testemunho, boas falas de todos que estavam por ali. Paulo deixa bem claro aqui que ele não precisava perguntar como era a índole, como era o testemunho e o caráter daqueles irmãos. As próprias pessoas dos lugares por onde eles passavam falavam que estavam admiradas e impressionadas com o poder do Evangelho, com o poder regenerador do Espírito Santo de Deus, que transformava a mente e o coração daqueles irmãos que deixaram a idolatria e agora servem a Jesus Cristo. Nós precisamos disso hoje em dia. Igreja de Itobi, vocês precisam confirmar a sua eleição com toda certeza. Nós precisamos repensar a nossa postura, o nosso testemunho, o nosso estilo de vida. Temos vivido de forma semelhante a esses irmãos? Pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, fazendo diferença em meio à nossa sociedade? Eu rogo a Deus que sim, que vocês tenham feito isso, mas que vocês não se conformem com o nível, o ponto que vocês chegaram, que vocês cresçam em sabedoria, que vocês cresçam na graça do Senhor, que vocês identifiquem esses frutos e sigam adiante. Que vocês possam, sim, mudar o seu estilo de vida para a glória de Jesus Cristo. Que vocês possam anunciar Jesus Cristo a toda a sua região aí de Itobi, para a glória de Deus. Versículos 9 e 10. Vai dizer para nós da comunhão daqueles irmãos com Deus e com Jesus Cristo. Versículo 10 diz: e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Eles tinham um compromisso de serviço a Deus. Eles encaravam a sua missão como serviço. E essa é a forma correta de encarar a nossa missão. A igreja missionária, a igreja que Itobi precisa continuar sendo e melhorar e aprofundar em ser, se esmerar em ser, é uma igreja missionária como essa igreja de Tessalonicenses, uma igreja de eleitos, uma igreja que entende que a eleição é o centro da missão. Não podemos pensar missão sem eleição. A eleição não atrapalha a missão, ao contrário, a eleição ela é a motivação da missão. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos viver isso na prática. A doutrina da eleição está no centro da obra missionária. É fundamental para isso. Sem ela não haveria igreja. Sem eleição não haveria necessidade de um Salvador. Sem eleição não haveria necessidade de povo. Não teríamos povo para ser salvo. Sem eleição não teria necessidade de se pregar o Evangelho. É justamente porque existe eleição que nós precisamos disso tudo e fazer tudo isso.
Talvez seja a doutrina mais odiada, mas é a doutrina bíblica que nós tanto amamos, tanto defendemos e precisamos confirmar no nosso dia a dia. O reverendo Augusto Nicodemos diz sobre eleição o seguinte, sobre predestinação e eleição o seguinte: as pessoas até podem não entender predestinação e eleição, mas não podem dizer que não é doutrina bíblica, porque está em toda a Bíblia. Meus queridos, que nós possamos ser uma igreja com as marcas da eleição notórias. É assim como a igreja de Tessalônica, as pessoas possam olhar para a igreja de Tobi, para a igreja membros, para as pessoas, para os membros da igreja de Tobi, e enxergar as marcas dos eleitos de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a vida da liderança desta igreja. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Vou fazer uma oração nesse instante. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos pela sua palavra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é bondoso. Nós te agradecemos pela igreja presbiteriana em Itobi. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu compromisso. Mas nós rogamos, ó Deus, que esse compromisso aumente, que ele seja maior. E que tudo isso, Deus, seja para a glória do Senhor. Que seja uma igreja missionária, cheia de missionários, missionais e missionários, aqueles que fazem missões onde estão e aqueles que são chamados para ir para fora. Ó Deus, enche essa igreja do poder do Teu Santo Espírito, que eles possam ser maduros na fé, que eles possam acolher a palavra do Senhor e que eles possam mostrar mudança de vida, vida santa, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. É um privilégio falar para vocês, expor as Escrituras. Que Deus os abençoe e que essa igreja cresça poderosamente no poder do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Grande abraço. Orem por nós aqui em Araquari, Santa Catarina. Estamos aqui, com a graça de Deus, plantando uma igreja e também tratando de alguns problemas que já existiam aqui. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, e nós contamos com as orações de vocês, irmãos. Muito obrigado ao evangelista seminarista Thierry pelo convite. Muito obrigado ao conselho por aceitar o meu nome como um dos preletores desse aniversário tão bonito, tão gostoso de Tobi. Pena não poder estar aí com vocês, eu gostaria, mas fica para uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos, abraço meu, da minha esposa Alessi, da minha filha Esther também, para todos vocês. Tchau, tchau. A nossa igreja presbiteriana de Itobi está inserida na igreja invisível do Senhor Jesus, e sendo ela uma organização do plano de Deus para a nossa salvação, a qual afirma que a Escritura Sagrada é a única regra de fé e prática do verdadeiro cristão, podemos então afirmar com toda segurança que nela estamos caminhando com Cristo. Amém.